Criar novo processo. É importante lembrar que o preenchimento dos campos no sistema é feito de cima para baixo, da esquerda para a direita. Dessa forma, alguns campos serão preenchidos automaticamente, enquanto outros exigirão intervenção manual. Todos os campos que possuem um asterisco de cor vermelha são campos obrigatórios de preenchimento. No campo Área, aqui você define se o processo se trata de um documento legislativo ou administrativo. Conforme você preenche outros campos, novas opções podem surgir. Portanto, é recomendado preencher de cima para baixo. Caso você preencha informações abaixo sem ter informado as opções acima, todos os dados inseridos serão apagados. Campo Tipo Subassunto. Nesse campo, você define o tipo de processo que deseja criar, como diária, pagamento, verba indenizatória, solicitações gerais de TI, entre outras. Observe que após eu escolher um tipo processual para abrir, alguns campos foram preenchidos automaticamente. Setor Origem é o setor para qual você está abrindo o processo. Se você estiver em mais de uma lotação, você deve selecionar o setor de origem do processo que está sendo produzido. Resumo da solicitação. Trata-se do assunto do processo. Nos processos administrativo é denominado resumo da solicitação, enquanto nos processos legislativo é chamado de ementa. Essas são apenas diferentes formas de tratamento, mas ambos se referem ao mesmo propósito, de descrever o assunto do processo. Nesse momento, seja objetivo e descreva o que se trata esse processo. Modo de elaboração. Dependendo do tipo processual, você pode descrever o conteúdo diretamente ou inserir um arquivo PDF. Escolha do arquivo. Enviar. Logo após enviar, vem na lupa, confere, sempre tem o hábito de conferir, verificar se o documento está correto. Em outros casos, será permitido inserir apenas conteúdo do processo ou anexar um arquivo em formato PDF. Em modo de elaboração, é o corpo do processo, onde você descreve a parte principal do mesmo. Autor principal. Aqui você informa o chefe hierárquico do seu setor, como o autor interno, exceto no caso de processos de diárias, nos quais será o nome do servidor solicitante da viagem, ou caso você seja gestor de algum contrato. Fora essas situações, todos os demais processos têm o chefe do setor como responsável para assinar. Anexos adicionais. Anexos adicionais. Lembre-se de adicionar uma descrição antes de inserir o anexo desejado. Essa descrição serve como referência ao documento anexado, permitindo que o setor destinatário do processo saiba do que se trata sem a necessidade de abrir o anexo. Ao inserir o arquivo, ela será disponibilizada no corpo do processo, permitindo facilmente o acesso à consulta dos documentos anexados. Sempre após escolher, envie o arquivo. Observe que eles vão estar posicionados aqui embaixo e caso tenha necessidade de colocar mais arquivos, só repetir o processo. Lembrando sempre de fazer a descrição. Quando é anexo adicional, esses aqui aparecerão no corpo do processo. Agora, no anexo avulso, essa opção é o documento que precisam ser trabalhados no processo, mas não podem se tornar públicos. Eles permanecerão ocultos, disponível apenas para quem está trabalhando com o processo. Por exemplo, documentos pessoais, que não podem ser divulgados publicamente devido à Lei Geral de Proteção aos Dados, LGPD. Observe que esses anexos eles vão aparecer essa caixinha de checkbox, onde você pode clicar nesse ver para visualizar. E não vai estar dessa forma igual anexos adicionais. Por quê? Aqui você pode estar alinhando, o qual vai ficar em cima, embaixo. Já esse daqui, como será oculto, somente quem está trabalhando no processo vai ter acesso a essa informação. Então, por isso, ele vai criar somente essas caixinhas de checkbox. Protocolar automaticamente. O sistema já vem pré-selecionado como sim.
Isso significa que, ao atingir o mínimo de assinaturas necessárias, o processo será automaticamente protocolado. No entanto, se você marcar a opção não, mesmo que o responsável assine o documento, ele permanecerá na área de processo elaborado para possíveis alterações ou exclusões. Nesse caso, será necessário confirmar posteriormente para que o processo seja protocolado. Essa opção permite mais controle e revisão antes do protocolo final. No meu exemplo, vou deixar como sim, porque eu já quero que ele seja protocolado assim que meu chefe assinar. Agora, basta clicar em elaborar o documento. Se você for o responsável pelo documento, pelo setor, pode clicar no botão elaborar e assinar. Ao fazer isso, o documento será elaborado e assinado. No entanto, se você não for o responsável pelo setor, o botão terá apenas efeito de elaboração. Nesse caso, você deve comunicar ao superior hierárquico para que ele assine um processo. Pronto, nosso processo já foi criado. Nesse meu exemplo, eu estou como chefe do meu setor, então nesse caso eu realmente poderia clicar em elaborar e assinar. Caso eu não fosse o chefe, o botão de elaborar e assinar não teria efeito de elaboração e assinatura. Então, quando você coloca o seu chefe para assinar, você sempre deve estar comunicando a ele que tem algo para ele assinar de um processo elaborado. Enquanto não for assinado, eles vão permanecer aqui nessa área de processos elaborados, que enquanto o chefe não assina, tem essas opções que você pode estar editando ou excluindo, caso você tenha observado algo inadequado nesse processo. Quando ele já está nessa área de protocolados, já significa que o processo já foi assinado e ele já se encontra no próximo setor.